Opa, e aí pessoal, beleza? Não sei vocês, mas eu gosto de manhwa onde o protagonista vai pra um jogo e ele é forçado a jogar esse game. E também tem uma história, né? Não é aquele tipo de manhwa onde a gente tem que se fuder pra entender qual história é que tá acontecendo ali, o que tá acontecendo, entendeu? Não é esse tipo de manhwa que eu gosto de manhwa mais que mostra o porquê aquele personagem tá ali, né? Mas, ou que pelo menos explica no final o porquê, né? Eu botei isso em manhwas de jogos onde o protagonista ele meio que é forçado a entrar no jogo, né? Eu espero que vocês gostem. Eu me tornei um tirano de um jogo de defesa. O que acontece? Tudo começa com o nosso protagonista. O nosso protagonista estava todo feliz por ele ter conseguido ter feito um feito que ninguém no mundo inteiro conseguiu. Zerar um jogo chamado Empire Defend. Nesse jogo era muito difícil. E o jogo era extremamente difícil. Ninguém conseguia zerar esse jogo. E o nosso protagonista conseguiu. E ele era o único naquele mundo todo que conseguiu. Normalmente as pessoas givavam o game porque o game era muito difícil mesmo, né? Porque é um jogo de defesa e cada fase é mais difícil. Só o tutorial do jogo era muito difícil. E ele conseguiu zerar esse game, né? Ele estava muito feliz, demorou 10 anos da sua vida e estava muito feliz por ele ter zerado. O que acontece? O pessoal da live percebeu que o personagem no qual nosso protagonista jogava, que era o Lucas, ele estava muito triste, né? E nosso protagonista olhando o personagem dele, pelo sangue dos seus inimigos e dos seus aliados, né? Que estava em cima do sangue dos aliados e dos inimigos. Ele percebeu que o personagem também estava meio cabisbaixo, triste, entendeu? Mas ele deixou isso quieto, entendeu? Ele falou que estranho, mas ele deixou quieto, né? E ele continuou seguindo, porque ele estava muito feliz por ter zerado o game. O pessoal da live estava até elogiando ele, porque o jogo era muito difícil. O nosso protagonista, ele percebe que o pessoal da live estava perguntando se o jogo não poderia dar uma recompensa pro nosso protagonista, porque nosso protagonista foi a única pessoa no mundo que conseguiu zerar o game. E nosso protagonista, se o jogo me dá alguma coisa eu aceito, se não me dá também não aceito. Mas já olhando pra live com um olhar de ganancioso, né? Já olhando com um olhar de querendo ganhar, né? E o que acontece? Nosso protagonista, né? Ele percebe que ele recebeu uma mensagem. E ele recebeu a mensagem do administrador do game. O administrador do game foi falar com o nosso protagonista, elogiou ele por ele ter conseguido zerar o game, que ninguém conseguiu zerar, né? E do nada, nosso protagonista ele se sentiu meio sonolento. E ele, pouco a pouco, ele foi adormecendo. Então o que acontece? Nosso protagonista ele acaba pensando, tô com muito sono porque demorei muito pra jogar esse jogo e eu dediquei muito tempo da minha vida e vou dormir. E ele dormiu, só que no momento ele acabou acordando porque ele escutou um barulho de bomba. E quando ele acorda ele sente um maior cheiro de pólvora, tipo meio que cenário de guerra mesmo, entendeu? E ele percebe que um pessoal tá chamando ele de Vossa Majestade. E o que acontece? Ele, mas eu não sou, o que tá acontecendo aqui? Tipo, ele no começo ele fica estranho porque ele não sabe o que tá acontecendo. E do nada ele começa a perceber que um monte de gente tá morrendo na frente dele, um braço cai do lado dele, né? E ele vê uma aranha gigante na frente dele. E ele pensa, vou morrer, né? E na hora que ele achou que ele ia morrer, aparece uma pessoa e essa pessoa começa a matar essa aranha. E essa pessoa mata essa aranha. E quando ele olha pra essa pessoa que matou a aranha, ele percebe assim, essa pessoa não é estranha. E ele vai olhando e ele fala o nome Lucas, né? E quando ele fala o nome Lucas, esse personagem na qual ele olhou, ele diz, realmente eu sou o Lucas. Se ele escuta, esse Lucas chama ele de Vossa Majestade. E ele pergunta, se você é o Lucas, então quem sou eu? Aí ele, Vossa Majestade. E nós protagonistas somam mais um, né? E ele percebe que ele é o As, Von Hater, né? Que seria o psicopata maluco, né? O terceiro príncipe, né? Que matou toda a tropa, matou todo mundo. E o único que sobreviveu naquele mundo foi o Lucas. E esse terceiro príncipe, ele iria morrer de uma forma brutal, né? As aranhas iam comer ele vivo. E nosso protagonista não quer esse destino pra ele também, né? Então o que acontece? Nosso protagonista agora vai usar todo o conhecimento dele, que ele adquiriu nesses últimos 10 anos jogando esse jogo, pra tentar passar esse tutorial. E esse tutorial é brutal, é muito difícil de passar. E o único que sobreviveu na última vez que ele jogou foi só o Lucas. Então, tipo assim, ele sabe que ele pode morrer, então ele vai fazer de tudo pra passar esse tutorial. Se ele vai conseguir ou não passar esse tutorial, né? Se eu não vou deixar com vocês, pessoal. Survival The Game Bárbaro. Tudo começa com o nosso protagonista. Ele passava muito tempo no hospital, né? Então ele desenvolveu um hábito de jogar muitos jogos. E ele jogava tantos jogos que ele acabou enjoando, né? E ele, rolando na internet da vida, né? Ele acabou vendo um jogo. E ele decidiu jogar esse jogo, porque, tipo assim, o jogo era grátis, então ele decidiu jogar, né? Porque ele é um brasileiro da vida, né? E o nome do jogo era Dungeons and Stone. Era um jogo de Battle Royale, né? Tinha vários personagens, só que o jogo tinha um diferencial. Se você morresse, mesmo você chegando na última fase, você retornava do zero. Então, tipo assim, nosso protagonista acabou jogando com vários personagens. Tinha humano, anão, elfo, bárbaro, fúria e também tinha um personagem desconhecido. E ele jogou com todos os personagens, né? Mas mesmo assim ele não conseguia passar. E ele sempre morria e voltava do zero. E o que acontece? Nosso protagonista saiu desse hospital. E ele trabalhava e ele sempre arrumava um jeito de jogar esse jogo, né? Porque ele estava muito viciado no jogo. E mesmo depois da faculdade ele jogava ainda o jogo. Ele foi jogando. E depois de 9 anos da sua vida, 9 anos sofridos, ele conseguiu chegar no boss final, né? E ele estava muito feliz, né? E ele acaba clicando para entrar no boss final, na sala do boss final. Só que acontece, o jogo pergunta, você realmente quer jogar, quer entrar?
E ele aceita, né? Ele fala assim, eu quero, e tava muito feliz. E ele acaba vendo uma luz. E essa luz veio no rosto dele, né? Acabou o cegando. Quando ele conseguiu enxergar, ele acabou percebendo que estava num lugar diferente. Ouviu alguém gritando. E alguém estava gritando muito ali naquele momento. E ele estava meio confuso, né? Tentando descobrir o que estava acontecendo. E ele acaba percebendo que ele estava no começo do jogo, na primeira fase. E ele estava como um bárbaro, que era o personagem que ele mais usava. E ele, pô, realmente eu tô no começo do jogo. E ele estava muito confuso. E ele olhou pro lado e viu alguém que também estava confuso. Diferente do nosso protagonista, essa pessoa que estava confusa do lado dele estava fazendo escândalos. E o que acontece? O cara, que era o chefe da tribo, ele chegou perto desse cara, né, e perguntando por que esse cara estava estranho. E do nada, quando esse cara, tipo assim, ficou chocado, ele acabou matando esse moleque que estava do lado do nosso protagonista gritando. E nosso protagonista percebeu que se ele demonstrasse qualquer tipo de atitude ou reação, ele poderia também morrer. Porque os bárbaros têm uma passiva que impede eles de sentir medo. Depois que o chefe da vila olha pro nosso protagonista para saber se ele estava realmente possuído também, né, para tentar matá-lo, ele vê que não tá e ele volta a chamar as pessoas pelos nomes. E nosso protagonista que escuta esse chefe da vila chamando alguém de Bior. E nosso protagonista percebe que esse cara tá chamando várias vezes o Bior. Só que esse Bior não vai lá na frente. Nosso protagonista, será que sou eu? Se não for eu, e eu dar um passo pra frente, eu vou morrer. Literalmente, eu vou morrer. E eu não sei se eu vou retornar do 0, no level 1, ou se eu vou morrer permanente. E o que acontece? Nosso protagonista acaba indo. E era ele realmente. E ele acaba escolhendo um escudo lá. O chefe da vila vê ele escolhe um escudo. Porque ele sabe que quando ele jogar esse jogo e ele escolher arma normal, os bárbaros não tem muito poder de combate. Então ele acabou escolhendo um escudo, né? E agora ele vai tentar desfazer tudo pra passar da primeira fase e tentar descobrir por que ele tá nesse jogo. Se ele vai conseguir ou não, eu vou deixar com vocês, pessoal. Bug Play. Nosso protagonista, né, ele tá nos contando que ele gosta de jogar um jogo chamado Paradise. Ele é até viciado nesse jogo. E esse jogo, ele tá nos falando que esse jogo é um jogo de territórios, né? E vários monstros invadem um território e você tem que proteger o território. Se você conseguir proteger, você meio que vira um rei nesse mundo aí. E nosso protagonista, ele é um dos melhores nesse jogo, porque ele conseguia achar vários bugs do jogo, entendeu? E ele passava tudo isso no seu blog. E ele era o top 1 do mundo ali, do blog deles ali, né? Porque ele conseguia muito fácil fazer muitas pessoas crescerem nos jogos de maneira até fácil. Só que o nosso protagonista adoeceu e ele acabou falecendo, né? E ele ficou muito indignado por ele ter morrido virgem e nunca ter saído com ninguém, né? E ele acaba acordando assim, do nada, e ele percebe que tá num lugar diferente. E ele vê uma pessoa varrendo na casa dele, né? Ele não conhece aquela pessoa e a pessoa vai embora. E nosso protagonista, quando ele vai se olhar no espelho, ele percebe que ele tá um pouquinho cheinho, né? E ele procura por os status. Aí quando ele olha o status dele, ele percebe que tá no corpo do Gerard. Quem é esse Gerard? Esse Gerard é um nobre, mas ele é um nobre de baixo calão. Então, tipo assim, ele é um cara insignificante na obra ali, insignificante. E nosso protagonista também percebe que ele tá em Paradise, por causa que a interface dos status é a mesma de Paradise, né? E por isso que ele sabe que esse cara é um nobre. E o que acontece? Nosso protagonista, ele sabe que esse cara, que é o Gerard, né, que é a pessoa que ele está naquele momento, vai morrer, porque daqui a 5 anos vai ter uma fome tremenda e há 10 anos depois vai ter uma guerra. E todos os reis serão invocados para essa guerra. E nosso protagonista, por isso, de uma dinastia mais baixinha, ele vai morrer. E ele fala, pô, eu vou morrer daqui a 10 anos? Eu não quero morrer de novo, né? Então eu vou tentar fazer um jeito de eu conseguir crescer nesse mundo também, né? E o que acontece? Ele pensa, pô, eu tenho que perder peso, porque, tipo assim, o personagem dele, ele era tão gordo que ele perdeu 20 anos da vida dele, mano. É muito surreal isso. Mas o que acontece? Nosso protagonista, ele procura uma joia, porque ele lembra, ele tem as memórias do personagem dele, e ele procura uma joia que o pai dele deixou, né? Só que essa joia precisaria ter muita mana. E nosso protagonista, lógico, ele é um mestre dos bugs, então ele sabe como usar essa joia sem utilizar muita mana. E ele acaba utilizando essa joia. E ele sabe que nessa joia tem um espírito maligno. Esse espírito maligno vai criar algo à altura, né? Para poder dar o que ele quer. Então o espírito maligno pergunta, o que você quer? Ele fala, eu quero o olho para poder ver os status das pessoas, né? E o que acontece? O espírito fala, para mim te dar isso, você tem que me dar algo de valor, né? E o espírito, tipo assim, queria algo muito à altura, né? E o nosso protagonista, como ele é o mestre dos bugs, ele sabia que uma coisa à altura seria tipo a virgindade dele. Então ele dá a virgindade do beijo pra ela. E o que acontece? Isso acaba até bugando o jogo e enganando, né? E lógico, ele tem um primeiro beijo dela, né? Com um espírito maligno. É muito engraçado, mano. E ele ganha essa habilidade. E agora, ele, tipo assim, ele vai fazendo de tudo pra poder desmantelar, né? E emagrecer também, que ele quer muito emagrecer, porque ele sabe que ele é muito gordo. E ele quer muito emagrecer e também fazer de tudo pra poder desmantelar e conseguir sobreviver nessa final, né?
Se ele vai conseguir emagrecer ou sobreviver, eu vou deixar com vocês, pessoal. Esse manhwa é muito bom. Morim Login, 1º de janeiro de 2015. A humanidade não foi agraciada com o brilho quente do ano novo. O que os graciou foi um portal que conectava esse mundo ao outro. Tais portais, também conhecido como dungeon, começaram a aparecer pelo mundo. Monstros que nunca foram vistos antes começaram a brotar desses portais. Foi uma guerra, foi uma batalha entre os seres despertados e os monstros. Entre muitas vitórias e derrotas, eles foram capazes de pôr um fim à grande guerra, derrotando o grande rei demônio Asmodeus. Esse foi em 1º de janeiro de 2020 e foi chamado de o grande dia da vitória. Depois desse evento, os monstros pararam de sair dos portais e uma nova era começou. Os caçadores, essas pessoas podem entrar para matar os monstros, empilhá-los e eventualmente os vendê-los em casas de leilões. A maioria dos hunters eram seres despertados. Essas pessoas passavam os limites humanos e são ranqueados de acordo com seus poderes. Dentre essas pessoas, eu era o menor rank, o Hunter Rank F. Mesmo, o que acontece? Mesmo o nosso protagonista sendo um caçador muito fraco, o Rank F, tipo, ele usou as suas habilidades para poder ajudar a mãe dele no tratamento médico e para poder ajudar a irmã dele. Então, tipo assim, ele tava se sentindo bem, né? Mas o que acontece? Nosso protagonista, ele acaba achando uma máquina. E ele vê que essa máquina, os pessoas antigamente utilizavam para poder crescer. Porque um caçador, tipo assim, ele pode evoluir através de um treinamento físico ou através de um treinamento mental. E essa máquina dava esse treinamento mental e físico, né? Era como se fosse um jogo de realidade virtual mesmo, entendeu? Ele e seu amigo acabam conversando muito sobre essa máquina, mas só que a máquina eles achavam que estava quebrada. Então o que acontece? Um amigo do nosso protagonista chama ele para beber. E o seu amigo bebe muito, né? E ele bota o seu amigo para dormir, né? E ele vai deitar ali, entendeu? E o que acontece? Nosso protagonista, devido ao ronco do seu amigo ser muito alto, ele acaba pegando e entrando dentro da máquina. Só que ele, antes dele entrar, ele lê o manual. E no manual tá escrito: você não pode deslogar da máquina, e se você morrer dentro do jogo, você morre na vida real. Mas a máquina, ele achava que a máquina estava quebrada, então ele acaba entrando. Ele estava dormindo, né? E a máquina acaba fazendo login. E ele acorda, quando ele acorda dentro do jogo, né? E ele, tipo assim, lógico, ele fica confuso e tudo mais. Mas depois que a sua confusão acaba, ele percebe que o jogo tá dando uma missão pra ele. E a missão é descobrir mais sobre o personagem dele. Ele descobre que o nome dele é Tae, né? E ele tem 20 anos. E ele também descobre que ele é filho mais novo da família Jin, né, que é uma família que reside em Taiwan. E a família dele, a família Jin, é uma família muito prestigiosa, uma família muito boa, uma família muito rica. Só o terceiro filho, que seria ele, que é uma pessoa que desonra o nome da família dele, entendeu? O que acontece? Nosso protagonista, né, ele recebe mais missões. E ele percebe que ele ganha pontos depois que ele termina essas missões, né? E ele vai evoluindo o corpo dele, porque ele sabe que se ele morrer no jogo, ele vai morrer na vida real. Ele não quer morrer na vida real e deixar a família dele ali, entendeu? Ele não pode deslogar até o jogo decidir que ele vai deslogar ou não. E tipo, ele tem que fazer várias missões, né? Tem que desonrar o nome que ele... Devolver o nome à família dele, né? Porque ele desonra o nome da família dele. Então, tipo assim, ele tem que fazer várias missões, além de missões de corpo a corpo, de combate e tudo mais, né? Esse mangá é muito legal, pessoal. Você tem que ver, esse mangá é muito bom. Cavaleiro das Trevas Terminal Gênio. O que acontece? Nosso protagonista, né, tem 2 anos atrás, ele perdeu as memórias dele. E ele não sabe o porquê ele perdeu as memórias dele. E ele está com uma doença que nem os médicos sabem que tipo de doença ele tem. Os médicos só dizem pra ele assim, olha, você vai morrer. Mas tipo assim, a única coisa que a gente pode fazer por você é dar um remédio de dor. Porque tipo assim, a gente não sabe que doença você tem. E essa doença dá muita dor no corpo do nosso protagonista. O protagonista sofre muito, entendeu? Mas a única coisa que o médico pode fazer é dar um remédio de dor. E mesmo assim, essa dor não alivia, mano. Não alivia nada, né? É tipo uma coisa... incógnita, ele não entende o motivo daquilo. E tudo que faz o nosso protagonista pelo menos se manter de pé é os jogos que ele joga. E ele sempre joga o mesmo jogo de todos, sempre. Ele sempre joga esse mesmo jogo, né? Ele nunca consegue zerar esse jogo. O nome do jogo é Lunatic. O que acontece? Nosso protagonista, né? Ele tá escolhendo um novo personagem pra esse jogo. E ele acaba botando o que ele quer no personagem dele, né? E ele acaba botando tempo ilimitado. Porque, tipo assim, ele queria fazer o personagem mais realista possível dele, né? E ele acaba, no momento que ele tá criando o personagem dele, ele acaba falecendo. E ele fica puto, porque tipo assim, pô, eu não consigo nem conseguir terminar meu personagem, né? Ele fica muito puto. E ele escuta uma voz dizendo, sincronizando. E essa voz, né, faz com que nosso protagonista reencarne dentro desse jogo, né? E nosso protagonista não entende nada, e quando ele se olha no espelho, vê uma voz na mente dele. E essa voz diz, Canox. Canox era o nome do nosso protagonista dentro do jogo. E nosso protagonista tem todas as lembranças desse personagem, né? Que tem 5 irmãos, que ele foi muito oprimido porque ele nasceu sem talento nenhum, e ele acabou se unindo ao mundo das trevas. E nosso protagonista, a única memória que ele tem é que no final do game ele vai ser o boss final,
Tipo, ele vai chegar a ser o boss final. Tipo, o mais fraco vai ser o boss final, né? E nosso protagonista, ele não sabe o que tá acontecendo, né? E, tipo, ele não sabe por que ele reencarnou nesse corpo, mas ele chama a tela de status. E quando ele chama a tela de status, ele percebe que tem exatamente tudo que ele criou no personagem lá, tanto até o tempo ilimitado. Então, literalmente, ele pode morrer qualquer minuto ali também, né? Porque o personagem é muito real com o personagem da vida real dele, né? E ele acaba descobrindo pelo sistema que ele é desse mundo, não do mundo anterior, não do mundo humano, ele é desse mundo. E, tipo, vai tudo se encaixando, pessoal. Eu espero que vocês leem esse manhwa é novo, entendeu? Tem poucos capítulos e vamos acompanhar comigo aí, pessoal. Ainda não foi mostrado muita coisa, né? Só sei que a cada momento na obra ele vai aprendendo e vai descobrindo mais sobre o passado dele, né? E vamos ver aí se ele vai conseguir ou não chegar no boss, ser o boss final, né?